Boa noite, é uma alegria estarmos reunidos para adorar o Senhor neste domingo. Certamente a nossa adoração ela é constante, é todo dia, mas tiramos este dia em especial para adorarmos ao Senhor com cânticos, com as nossas vidas e com a nossa atenção à palavra do Senhor. Temos observado nos domingos à noite a epístola aos Hebreus. E hoje nós queremos meditar na seguinte ideia: os cristãos, eles devem ficar firmes até a volta do Senhor Jesus Cristo. A nossa missão de vida é esta: ficarmos firmes até a volta do Senhor Jesus Cristo. E esse poderia ser o tema de toda a epístola aos Hebreus. Foi uma epístola, uma carta inspirada pelo Espírito Santo de Deus, cujo autor nós não sabemos quem é, mas que foi dirigida a cristãos judeus que estavam sofrendo intensa perseguição, risco de morte e, por conta disso, pensavam em deixar a fé no Senhor Jesus Cristo. Isso era muito próximo deles, muitos deles estavam quase que deixando a fé em Jesus. E os séculos passaram e as coisas não mudaram. Ainda hoje existem cristãos quase que deixando a fé em Jesus. Então essa epístola, ela é escrita para todo crente que em algum momento da sua vida se vê numa fragilidade, numa tristeza, talvez numa depressão, num sofrimento, causado ou não por causa do evangelho, da perseguição do evangelho, melhor dizendo, que faz com que você repense. Mas eu passei 30 anos no evangelho, será que valeu a pena? Alguns crentes pensam nisso. Talvez muitos de nós aqui um dia pensamos, né? Será que valeu a pena? E pensando nisso, nós temos a história do crente moderno. Você conhece a história do crente moderno? Em determinado momento ele estava triste na sua vida e então ouviu a mensagem do evangelho. Essa história é comum a muitos de nós aqui. E então esse homem, esta mulher, creu no Senhor Jesus Cristo. E então ficou muito animado e feliz, e chegou na igreja, viu os irmãos animados e felizes lá na igreja, e participou dos retiros, dos almoços, das viagens, dos passeios, da comunhão dos irmãos, e tudo era lindo, tudo maravilhoso, todo mundo educado, todo mundo feliz, música linda na igreja, tudo maravilhoso. Isso nos seus primeiros anos após a sua conversão. Só que, obviamente, vieram as provas e as dificuldades. E então esse cristão moderno, ele, em um dado momento, perdeu seu emprego. E aí se viu em dificuldade. E viu que não teve a assistência necessária que ele gostaria da igreja. Ou algum irmão falou algo que o desagradou. E então esse cristão moderno começou a perceber que a igreja não era exatamente aquilo que ele imaginava que a igreja era. E ele começou a se desmotivar, começou a deixar de ir para os cultos de oração. Ele estava desmotivado, ele ia sempre, mas ele começou a deixar de ir para os cultos de oração. Estava muito desmotivado e triste. Mas domingo ele ainda estava na igreja, domingo de manhã e domingo de noite, mas então, lutando, perseverando por emprego e tentando batalhar na vida, e esquecendo às vezes de ler a Bíblia, porque estava tão ocupado com o seu emprego e com as coisas que ele deveria fazer, afinal de contas, trabalhar é importante, que ele já passou uma semana, 2, 3 sem ler a Bíblia, mas domingo ele ainda ia para a igreja. Até que, muito estressado e cansado, decidiu relaxar domingo pela manhã, bastou um. E aí ele deixou de ir para a sua escola bíblica dominical. E então, o que restou a ele foi o domingo à noite. E então, domingo à noite, ele continuou indo para a igreja, mas com o tempo passando, ele não via mais tanto significado nos cânticos. Pelo contrário, aí chegou lá para o pastor Jaime: pastor, bote cânticos mais animados, né? Eu não estou sentindo o espírito, né? Eu não estou sentindo ali o fervor. O que está acontecendo, né? Será que são os músicos, né, que estão tocando devagar? O que será, né? Reja mais forte aí para ver se a gente se anima.
Só que o fato é que esse irmão ele já tinha se afastado há muito tempo daquele amor, daquele início da vida cristã. Irmãos, isso acontece com muitos crentes, que deixaram de olhar para Jesus e passaram a olhar para as pessoas, para as circunstâncias principalmente, e foram enfraquecendo na fé. Essa história aqui, ela é criada, não tem uma pessoa específica, mas ela é comum a muitos crentes que deixaram os elementos fundamentais da sua fé na prática e esmoreceram e esfriaram. Alguns destes até sumiram das igrejas e voltaram para o sistema mundano, para um pecado. Os crentes devem ficar firmes eles ficam firmes até a volta do Senhor Jesus Cristo. Se você crê no Senhor Jesus, você entende qual a sua missão aqui nessa terra. É glorificar a Deus, testemunhar do Senhor Jesus, a despeito da circunstância de vida que lhe envolva. Estes irmãos aqui, da Epístola aos Hebreus, eles estavam sofrendo o risco de morte. Nós não temos passado tamanho sofrimento. E a epístola foi escrita para fortalecê-los. Vejamos então, lá em Hebreus capítulo 10, vamos começar a ler para fazer uma breve recapitulação. Hebreus 10, a partir do verso 19. A partir do verso 19, o capítulo 10 é a parte prática dessa epístola. A partir do verso 19, nós observamos estratégias do que fazer na prática para ficar firme na fé em Jesus. E veja, não é nada difícil. Você não precisa fazer nenhuma grande peregrinação. Olha Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Nesse trecho, nós observamos 3 estratégias para podermos ficar firmes em Cristo. A primeira é chegar diante de Deus em oração. É a grande estratégia. A segunda é você estimular o amor. Nós podemos estimular a reclamação, o ódio, a tristeza e tantas coisas. Estimule o amor dentro da igreja e fora da igreja do Senhor Jesus Cristo. E a terceira é congregue. Congregar significa esteja na igreja, participe das atividades da sua igreja, conheça os irmãos, tenha isso como meta para a sua vida, porque não tem como estar firme sem congregar numa igreja. Congregar não é só aparecer na igreja e dizer para o pastor, olha, eu cheguei, viu, eu estou aqui. Não, congregar não é só isso, é mais. Além dos estudos da palavra, dos momentos de oração, tem o momento de você conhecer o seu irmão, se envolver com o seu irmão, estar com ele, servir, ser servido, e uma série de situações e relações dentro do congregar. Então, são 3 estratégias muito claras, muito precisas, para você estar firme em Jesus. Se você não segue essas estratégias, pode ser que venha a tribulação, a pressão, a dificuldade, e vem. Vem porque o mundo está corrompido pelo pecado. Não existe vida sem essas dificuldades. Não existe. É ilusão. Em todas as idades, em todos os momentos da vida, haverão situações, clímax de conflito, de tensão, de avaliação, de expectativas enormes. Então nós temos que estar firmes em Jesus para passar por estas crises. É uma questão até de sobrevivência. Olha então o verso 26.
Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se você não quiser seguir essas 3 estratégias, orar, amar e congregar, então você vai cair no pecado. O pecado é terrível, é uma expectação horrível de juízo. É estar debaixo da vingança de Deus, da ira de Deus. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Viver deliberadamente em pecado é viver propositadamente em pecado. É você escolher: eu quero viver em pecado. E alguns, infelizmente, têm escolhido esse estilo de vida terrível. E Deus vai tratar com cada um. Não tem muito o que nós fazermos. O que é que se faz? Prega o evangelho, anuncia a palavra de Deus, oramos, tentamos ajudar. Mas no final das contas, se o irmão não quiser, ele vai continuar vivendo deliberadamente em pecado, afrontando a pessoa de Deus. E o Senhor, ele vai retribuir em justiça tais pecados. Lembra, nós falamos que é diferente daquele irmão que peca, arrepende-se e busca ao Senhor. Eu imagino que nós estamos nesse enquadramento. Pecamos, mas nos arrependemos, confessamos o pecado e buscamos ao Senhor. Então, siga as estratégias para ficar firme. Não escolha uma vida deliberada de pecado, porque se você escolher, não adianta vir para o culto e viver uma vida deliberada de pecado. Na verdade, adianta, porque pode ser que num determinado culto o Senhor quebre o seu coração. Mas a ideia é que fica meio sem proveito no sentido de adoração a Deus, se você não se arrepende dos seus pecados. E hoje nós queremos observar do verso 32 ao 39. Esses versículos de 32 a 39 nos ensinam que os cristãos, eles ficam firmes até a volta de Jesus. Eles não vão viver uma vida de pecado. Eles escolheram seguir as estratégias práticas de ficar firme na fé em Jesus. Oração, amor e o congregar. Eles não querem deixar Jesus por nada. E nós vamos ver que estes versículos vão fazer a transição para um dos capítulos mais importantes dessa epístola, que fala sobre fé. Mas vejamos Hebreus 10, do 32 ao 39. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Os cristãos ficam firmes até a volta de Cristo. Vamos ver 3 verdades dentro desse texto que nos mostram que os cristãos ficam firmes até a volta do Senhor Jesus Cristo. A primeira delas é lembrar da fidelidade, dos dias de fidelidade a Deus.
Recorde-se dos dias da sua conversão. Por isso contamos aquela história do crente moderno, da vida do crente moderno. Recorde-se da sua empolgação, motivação de quando você se converteu. Aquele desejo de ler a Bíblia o tempo todo, aquela vontade de pregar o Evangelho para as pessoas, aquela alegria de estar na igreja. Pelo menos na minha adolescência, quase todos os dias eu estava naquela igreja. Até quando era sociedade feminina. Às vezes eu estava lá na igreja também. A igreja sempre foi um local muito especial, muito importante. E é importante que nós estejamos aproveitando tudo que a igreja pode oferecer. Lembre-se dos dias de fidelidade a Deus. Essa é a estratégia que o autor da epístola, inspirado pelo Espírito Santo, está colocando para aqueles irmãos. Lembre-se como vocês eram. Como é que eles eram? Verso 32. Lembre-se dos dias anteriores, depois de iluminados aqui é uma referência à conversão, foram iluminados pelo Espírito Santo e obviamente se converteram. Sustentastes grande luta e sofrimento. Esses irmãos que aqui, nessa epístola, estão pensando em deixar Jesus, eram irmãos que lutaram pelo Evangelho. Eles foram irmãos, não estavam mais nessa condição aqui, mas foram irmãos que lutaram pelo Evangelho, irmãos que sofreram por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, talvez presos, fugiram de Jerusalém perseguidos, perderam seus bens, e é o que nós observamos nesta expressão, expostos como espetáculo tanto de opróbrio quanto de tribulações, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram também tratados. Então o tempo passou, mas esses irmãos, eles perderam este vigor na fé. Eles perderam esta confiança. Eles deixaram de ser tão ativos. E acontece isso às vezes na igreja. Você começa bem, no reino de Deus, você começa servindo, trabalhando, o tempo vai passando, e parece que você deixa de olhar para Jesus. Você olha para as pessoas. E quando você olha para as pessoas, você desanima. Você desmotiva. E nós temos muitas histórias na nossa igreja, em outras igrejas, de irmãos que eram tão firmes na fé, tão servidores, e que foram engolidos por esse desânimo, por esta frieza espiritual. Por quê? Deixaram de orar, deixaram de amar, deixaram de congregar, deixaram de olhar para o Senhor Jesus Cristo. Observe então que estes irmãos, eles tinham grande luta e sofrimentos. Todo crente passa por isso. Grandes lutas e sofrimentos. Especificamente aqui, eles sofreram perseguição logo no início da igreja cristã. Hoje as nossas lutas também envolvem perseguições por causa do Evangelho, mas muitas vezes por causa das situações de vida em que estamos, sofrimentos que passamos, mas ainda assim grandes lutas. E eles sustentaram essas lutas, suportaram essas lutas, mas agora eles não estavam mais suportando, eles não estavam mais sustentando. Por quê? O que foi que aconteceu? Porque o brilho de Jesus diminuiu na vida desses irmãos. É isso que nós devemos pensar na nossa vida. A lógica da palavra de Deus é que após a conversão, cada vez mais nós vamos amando Jesus, nos apaixonando por Jesus, vibrando mais e mais na obra de Jesus até a volta de Cristo. A ideia, o objetivo, o propósito é que nós cresçamos na fé e não nos desmotivemos. E por que tal desmotivação, desânimo, frieza espiritual acontece? A culpa é de Deus? A culpa é da palavra de Deus? Será que o problema são as estruturas da igreja? Quando eu falo estruturas, eu penso, é a música? É a programação da mocidade? Será que é o estilo do retiro? Será que são as atividades com as crianças? Será que é o organograma da igreja que está errado? Não, irmãos, não é nada disso. Poderíamos talvez ser menos organizados, poderíamos talvez ter menos recursos e sermos mais vivos na nossa fé com o Senhor Jesus Cristo. Não estou dizendo que não somos, mas estou dizendo que temos que estar em constante crescimento, sempre vibrando com as coisas de Deus, dando preferência às programações do Senhor, vibrando com a obra de Deus, do qual nós fazemos parte, e que temos que usar as nossas vidas para que esta obra, o reino de Deus, avance. Estes irmãos
que sustentavam grande luta, grande sofrimento, eles foram expostos como em um espetáculo. Olha o verso 33. Ora, expostos como em espetáculo, ou seja, eles foram publicamente expostos. E aqui duas outras expressões importantes, opróbrio e tribulações. Opróbrio se refere à vergonha. Eles foram envergonhados publicamente, esses irmãos. Isso no começo da vida cristã deles. E depois eles passaram por tribulações terríveis, perseguições horríveis, fugiram de Jerusalém. Certamente sofreram bastante. É interessante que nós temos essa mesma expressão do espetáculo para Cristo e para os apóstolos. Lá em Marcos 15, 32, nós lemos assim sobre a crucificação de Jesus. Marcos 15, 32. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Marcos 15, 32. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. A ideia insultar aqui é a ideia do opróbrio. Jesus ele foi colocado como num espetáculo. As pessoas zombavam de Jesus e Jesus estava crucificado, despido, morrendo, e o povo ainda fazia chacota com o Senhor Jesus Cristo. Estes irmãos aqui, no início da vida cristã deles, eles sofriam isso, esse tipo de vergonha, porque se associaram com Jesus na sua fé. Eles eram envergonhados, eram perseguidos, mas estavam animados, motivados, felizes com Cristo. O que foi que aconteceu para eles agora estarem frios na fé ao ponto de abandonar Jesus? É fácil de explicar. Eles deixaram de olhar para Cristo. Eles começaram a olhar para as coisas deste mundo. Quer seja o trabalho, quer seja o lazer, quer seja alvos desta terra, né, alvos vários que nós colocamos na nossa vida deste mundo e esquecemos o principal, a glória de Deus, e imitar e ser a semelhança do Senhor Jesus Cristo até a sua vinda. Jesus, na cruz, ele era insultado pelos próprios bandidos, um à direita e outro à esquerda. E Jesus, obviamente que ele jamais pensaria isso, mas eu pensaria, como pode eu, filho de Deus perfeito, esses dois ladrões, passaram a vida fazendo malfeitos e estão me insultando? Mas nem isso Jesus fez. Pelo contrário, ele apresentou o evangelho para os malfeitores e um deles creu nele como filho de Deus. Perceba então que todos nós crentes em Jesus temos como nossa missão o passar por esse tipo de espetáculo, vergonhas, tribulações. Em alguma medida, os crentes em Jesus passaram por isso. Se você é crente em Jesus, em algum momento, em alguma medida, você vai passar por isso. E você, se estiver firme no Senhor, será aprovado. Os cristãos sofreram tribulação, perseguição. O texto que fala desse momento em que eles sofreram intensa tribulação é Atos capítulo 8, verso 1. Olha Atos 8, 1. Nós apresentamos esse contexto no início de Hebreus capítulo 1 e aqui vamos retomar um pouco. Atos 8, verso 1. É disso que o autor está falando no verso 33, a grande tribulação que esses irmãos sofreram no início da conversão deles, logo depois de se converterem. Olha o que diz lá Atos 8, verso 1. E Saulo consentia na sua morte, a morte de Estevão. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Esses crentes da igreja de Jerusalém são os receptores da epístola aos Hebreus. O autor escreveu para eles. Eles fugiram, deixaram casas, propriedades, alguns fugiram com a roupa do corpo, outros conseguiram levar alguma coisa que tinha, e eles passaram extrema dificuldade. Só que isso foi durante alguns anos. Em seguida, os judeus, eles colocaram como missão de vida matar os cristãos. Tanto que Jesus, lá em Apocalipse, chama os judeus de a sinagoga de Satanás. Eles perseguiram a igreja mais do que o próprio Império Romano. E a igreja era perseguida pelos romanos e pelos judeus. E quem era judeu convertido era um traidor.
né, da pátria lá de Israel no primeiro século. Eles foram dispersos e perseguidos. E com o tempo, foi cansando, foi sofrendo, a morte chegando, e você na iminência de ver seus filhos e esposa serem mortos, e eles pensaram o pensamento demoníaco do maligno: vale a pena seguir Jesus? Será que não é mais tranquilo voltar para o judaísmo, viver naquela religião ali? Afinal de contas, eu era judeu, sou judeu, era do judaísmo mesmo, talvez lá nós soframos menos. Isso vem, irmãos, essa tentação vem nas nossas mentes, principalmente quando sofremos por ser cristãos, crentes, convertidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Em um momento e outro nós pensamos: será que não é melhor eu voltar para aquela vida de antes, mais tranquila, domingos livres, né? Uma vida sem tantas preocupações? Só que esse pensamento, ele é demoníaco, ele é diabólico, porque não existe vida melhor do que estar com o Senhor Jesus. Veja como era essa tribulação desses irmãos no início da conversão deles, Atos 8, verso 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então Saulo ia no seu cavalo e com a sua comitiva e com as cartas do sumo sacerdote, ele ia caçar judeus convertidos, e ele prendia e pegava. Nós só lembramos do Saulo que virou Paulo, o grande missionário, né? Mas existe o Saulo, este fariseu extremamente fiel e guerreiro, e ele ia lá montado no seu cavalo, provavelmente com uma espada, e ia caçar judeus convertidos. Ele ia caçar esses aqui, receberam essa epístola, e prendia e arrastava, levava preso para Jerusalém. Verso 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Esses crentes aqui, eles estavam firmes ainda, mesmo com a perseguição, mesmo com Saulo caçando eles, continuavam pregando a palavra. Mas o tempo passou, e no momento dessa carta aqui, nós estamos observando esses mesmos irmãos, pelo menos alguns deles, fraquejando na fé. Na vida cristã, alguns de nós passamos por isso. Essa epístola foi escrita exatamente para que você se enxergue, se avalie e veja se você está desanimado com o caminhar com Jesus, se você está desanimado, insatisfeito, frio, se sentindo distante de Deus. Não é difícil buscar o Senhor. Basta você se arrepender do seu pecado, confessá-lo sinceramente, pedir perdão a Deus e seguir estas orientações da palavra do Senhor. Ore, ame, busque os seus irmãos que você admira, que você tem mais proximidade. Ore com eles, estude a Bíblia com eles, ame-os, deixe a igreja lhe amar e congregue. Venha, aproveite todos os momentos, todos os estudos, todo o tempo de comunhão, culto de oração, escola dominical, e você vai perceber que as coisas vão melhorando, o seu ânimo vai se motivando, ao ponto de você chegar e dizer: pastor, eu queria mais um dia, né, aqui na igreja de estudo, de comunhão, porque tem sido muito bom. Esses irmãos, eles estavam sofreram perseguição, sofreram vergonha e humilhação, mas estavam firmes com Jesus. Agora, veja sobre o ser exposto em espetáculo, outra expressão significativa que se refere à vergonha pública. Jesus foi exposto como um espetáculo para ser vergonha. Olha Lucas 23, verso 48. E eu estou comparando com Jesus por quê? Porque esses irmãos, no início da vida cristã, eles estavam imitando Cristo. Mas já nesse momento aqui, parece que eles já estavam distantes de Jesus, querendo rejeitar o Senhor Jesus. Olha Lucas 23, verso 48. Diz assim: e todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Que espetáculo era esse? O que é que a multidão, vendo o espetáculo, é como se fosse uma peça, um teatro, e a turma estava ali só para ver este espetáculo horrível de sofrimento. Leia o verso 47 agora.
Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. A morte de Jesus para aquela multidão foi espetáculo. Espetáculo de vergonha, espetáculo de horror. Certamente alguns creram, mas muitos ali não. Jesus sofreu esta exposição vergonhosa. Nós, como crentes, em algum momento, seremos expostos também vergonhosamente por causa da nossa fé. Humilhados, talvez, perseguidos muitas vezes. Não há espaço para orgulho no meio dos servos do Senhor Jesus Cristo. Crentes não são orgulhosos. Os crentes, pelo contrário, são muito fortes, porque sabem padecer como Jesus padeceu. E mais fortes ainda, para testemunhar do genuíno evangelho do Senhor Jesus Cristo. Devemos ter este exemplo do Senhor Jesus nas nossas vidas. Os apóstolos seguiram Jesus. Os apóstolos, depois da ressurreição de Cristo, depois que se tornaram grandes pecadores, grandes pregadores, eles também foram expostos como em espetáculo. Olha lá em 1 Coríntios capítulo 4, verso 9. Olha o que o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 4, verso 9. Diz assim: porque a mim me parece, 1 Coríntios 4, 9, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Espetáculos de vergonha, espetáculos de horror, remetendo até às arenas romanas, quando os escravos eram colocados ali para servir de espetáculo. E qual era o espetáculo? Animais comendo pessoas e a plateia romana vibrando, achando o máximo. Era o espetáculo. Gladiadores se matando e a plateia romana vibrando. E haviam várias dessas arenas, né? Arena porque era um palco de areia ali, onde encenavam batalhas antigas. Os cristãos, muitas vezes, né, naquela época, primeiro, segundo século, eram colocados nessas arenas para morrer como espetáculo para os romanos. Porque nós não queremos ser também espetáculo para o mundo. O autor aos Hebreus está dizendo para aquele grupo de irmãos frios na fé: outrora vocês eram fortes, vocês estavam prontos para sofrer por Jesus, foram um espetáculo de horror e de sofrimento naquele primeiro século, mas estavam firmes. O que é que está acontecendo? No início da sua vida cristã, não tinha horário para oração, você sempre estava orando. No início da sua vida cristã, você estava sempre lendo a Bíblia, discipulando pessoas, e conta essas histórias maravilhosas. E hoje o que foi que aconteceu? Por que parou de discipular? Por que parou de orar? Por que parou de estudar a Bíblia? O que foi que houve? O mesmo que houve com você, houve com esses irmãos aqui. A mesma coisa, a mesma frieza espiritual. E a culpa desta frieza espiritual não é de nada externo, mesmo que você enfrente problemas terríveis. A culpa é sua, é minha, porque deixei de olhar para Jesus. No dia que eu deixar de olhar para Jesus e enxergar a igreja e a fé cristã como algo humano e terreno, acabou. Não tem mais sentido. Não tem mais sentido, porque eu estou vendo a fé do Senhor Jesus Cristo somente como uma atividade religiosa, uma programação do domingo, somente como algo para aliviar minha consciência, ou para afagar meu coração, ou um grupo social para eu entreter. E o objetivo não é esse, é a glória de Deus, é realizar a obra do Senhor Jesus, que Ele deixou para nós aqui na terra. E todos nós, de todas as idades, devemos realizar a obra que o Senhor Jesus deixou para nós aqui na terra. Infelizmente, colocamos as nossas necessidades no lugar da atenção à obra do Senhor Jesus, que é a igreja, que é a pregação do Evangelho. Os crentes da modernidade parece que não querem mais ser este espetáculo de sofrimento e de horror. Ah, pastor, mas isso é meio horrível, né? Gostar de sofrer? Não, não é gostar de sofrer. É entender que no mundo cheio de pecado, quem vive a fé em Cristo será perseguido em alguma medida. Fará renúncias em alguma medida. Sofrerá pelas circunstâncias ao seu redor.
E se não olhar para Jesus, você será mais uma das estatísticas daqueles crentes fiéis que começaram tão bem e no meio da vida cristã foram engolidos pelo sistema de pecado. Estão na igreja, são crentes, mas parece que esfriaram. O que foi que houve? Ah, pastor, eu não quero mais ser um crente frio, eu não quero mais ser aquele irmão descuidado, eu quero estar ativo na igreja. O que fazer? Ore. Ame primeiramente o Senhor Jesus e os seus irmãos. Congregue. Dentro do congregar, entenda, você vai ler a Bíblia, estudar a palavra, aprender da Escritura. Se você fizer essa estratégia na sua vida, certamente você vai estar cada vez mais perto do Senhor. E a nossa grande alegria como servos de Deus é encerrar bem a nossa carreira. Olha ainda, Hebreus 10, 34. Antes de ler o 34, Hebreus 10, 34, volta para o 33. Hebreus 10, 33 fala que esses irmãos foram expostos em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Opróbrio, vergonha, tribulações, as perseguições. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Nós temos aqui sofrimentos, graus de sofrimentos. Olha agora o verso 34. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Veja bem, existiram aqueles que sofreram ativamente por Jesus. Foram envergonhados, expostos publicamente e foram perseguidos. Mas também haviam aqueles irmãos que sofreram passivamente. Em que sentido? Tornando-vos, verso 33, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Você sabe o que significa ser coparticipante? Ter comunhão. Ontem nós tivemos comunhão aqui na igreja, o chamado Papos, Jogos e Petiscos. Muitos irmãos vieram, um tempo muito gostoso, de conversa, de jogos, de se alimentar, de conversar coisas extremamente agradáveis. Foi extremamente maravilhoso. Essa comunhão é maravilhosa. Mas aqui está falando de uma outra comunhão, que nem sempre nós gostamos. É a comunhão dos sofrimentos. É ter comunhão, comungar com irmãos que estão em situações difíceis. É chegar junto de irmãos que estão sofrendo ou de depressão, ou de uma rejeição, ou de uma enfermidade, ou da ausência de um emprego. E às vezes nós não temos ciência de todos os irmãos e de todas as dificuldades que eles passam. Mas se você está perto daquele irmão e sabe, chegue junto. E divida também com os outros para orarmos e ajudarmos. Mas é essa comunhão, ser coparticipante com aqueles que sofreram vergonha e tribulação, é estar junto, é comungar, auxiliando os irmãos que estão sofrendo por causa de tamanha perseguição. Aí vem o verso 34. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados. Isso aqui é um sofrimento passivo. Em que sentido? Não fui eu que sofri, eu não fui envergonhado, não fui preso por causa do nome de Jesus, mas eu estou também sofrendo porque o meu irmão foi preso, eu quero ajudá-lo. Eu vou visitá-lo lá na prisão, eu vou levar uma alimentação melhor para ele, eu vou estar lá orando com ele, eu vou me compadecer dele. Eu vou deixar um pouco da minha vida de lado para dar atenção ao meu irmão que também sofre, percebe? Isso é comungar. É a mesma ideia, que é a palavra muito conhecida, koinonia, comunhão, aqui coparticipante é o que comunga. Comungamos das alegrias. Vamos comungar também destes sofrimentos. E veja, aceitastes, verso 34, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Eles foram espoliados. O que é isso? Roubaram os bens deles. Eu estou lá na minha casa, Jerusalém, de repente chega lá Saulo, entra e pega tudo que é meu e leva, e me leva preso. Depois eu consigo me libertar, mas eu não tenho mais nada. Não tenho um animal de carga, não tenho nenhum cereal, não tenho nada. Nem casa mais, foi tudo confiscado. Saulo fez isso com o seu pequeno exército. Mas como é que eu aceitei? Como é que os cristãos aceitaram isso naquela época? Com alegria. Como é que você aceita com alegria quando seus bens são roubados? Não é verdade? Como é que você aceita com alegria tamanho sofrimento, tamanha vergonha, tamanha humilhação?
A resposta vem no final do verso 34. Tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Um patrimônio superior e durável. Nós temos o reino. Vamos receber o reino de Deus quando estivermos com o Senhor. Novo céu e nova terra. Lá em João capítulo 14, verso 1 e 2, Jesus diz que foi preparar morada celestial para nós. Então o que nós temos aqui na terra nem se compara com o que o Senhor Jesus conquistou para nós na eternidade. Tudo isso, irmãos, é o que esses irmãos eram no início da vida cristã deles. Estavam prontos a sofrer ativa e passivamente por causa do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sofriam vergonha, era um espetáculo de vergonha, eram perseguidos, eram espoliados, retiravam os seus bens, mas eles também estavam prontos para ajudar os irmãos que estavam sofrendo todas essas dificuldades. Mas fraquejaram na fé. Por isso essa epístola foi escrita. Talvez o mesmo um dia aconteceu conosco. Nós começamos bem na nossa vida cristã e depois começamos a esfriar, fraquejar. Às vezes é por conta do trabalho, que é intenso e tira a energia. Às vezes são decepções, às vezes sofrimentos, enfermidades. São muitos motivos, muitas situações. Cada um vai ter a sua própria história, certamente. Mas independente da sua história, saiba que você tem que olhar para o Senhor Jesus Cristo e perseverar firme. E esse é o segundo momento que nós observamos nesse texto. É o segundo princípio. Persevere na confiança da palavra de Deus. A despeito das situações, você tem que perseverar no que a Bíblia diz. Olha o verso 35. Hebreus 10, 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Não abandonar a confiança é o mesmo que persevere. Agora, claramente, o autor aos Hebreus diz, olha, vocês eram cristãos tão dedicados. Por que esfriaram? Perseverem. Perseverem na confiança. Que confiança é essa? Confiança na Escritura. Confiança na obra de Cristo. Confiança de que Jesus conquistou uma vida abundante para nós. Em algum momento, talvez você pense, cadê a vida abundante? Cadê a alegria em Cristo? Cadê a alegria da salvação? Ela está aí. Porque esta alegria supera qualquer sofrimento. E por que não está esperando? Talvez porque eu não estou olhando para Jesus. Talvez porque eu não estou seguindo o que a Escritura diz. Talvez porque eu não esteja me dedicando à oração. Talvez porque eu não esteja fazendo o meu papel na igreja do Senhor Jesus Cristo. É muito provável que sejam por estas razões que nós esfriemos na fé no Senhor Jesus Cristo. Lá em Hebreus 3,14, nós também lemos sobre esta confiança. É um tema dessa epístola, a confiança em Cristo. Olha Hebreus 3,14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. É o mesmo que ele está dizendo aqui em Hebreus 10, que nós estamos lendo, ele resumiu no verso 14. Nós temos nos tornado participantes de Cristo. Ser participante de Cristo é crer em Jesus, é viver Jesus na minha vida, é participar do corpo de Cristo, da igreja de Jesus. Como é que eu sei que eu sou participante de Cristo? Se de fato, isso é muito interessante, se realmente eu guardo firme. O quê? A confiança. Essa confiança também é sinônimo de fé. Se eu guardo, ele está fazendo uma transição para chegar na fé. A confiança é a fé. Se eu guardo firme, de fato, esta confiança, esta fé, e eu guardo até ao fim, do início da conversão até ao fim. Se eu guardo na minha vida, isso é caro a mim, isso é essencial à minha constituição de vida, certamente eu participo de Cristo, ou seja, sou crente em Jesus, sou convertido no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, quando eu deixo essa confiança de lado, eu não persevero nela, os projetos da minha vida são mais importantes do que os projetos de Deus, há uma descompensação. E quando isso acontece, o crente esfria.
Não tem outra. Não tem, irmãos, como você colocar duas coisas importantes na sua vida. Não tem. Tem que ter uma só. E ela tem que ser Deus. Se não for, você desanima da fé no Senhor Jesus Cristo. Aí você vai enfraquecendo, até o maligno, de alguma forma, conseguir lhe desestabilizar. Essa epístola foi escrita para que você que está fraco na fé, ou que não percebeu ainda, mas está distante de Jesus, para que você se arrependa e dê os passos certos para ser um crente firme e ativo na obra de Deus. Ainda, confiança. Essa confiança, ela também é muito semelhante à confissão. A confiança em Jesus espelha a nossa confissão em Jesus. Hebreus 4,14 fala da nossa confissão por Jesus. Hebreus 4,14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Conserve firme esta confissão. Que confissão? A confissão que você fez quando você creu no Senhor Jesus, que Ele era o Senhor da sua vida, que Ele era o primeiro na sua vida e que tudo o mais estava em segundo lugar. Era refúgio, era sobra e que Jesus está em primeiro lugar. Guarde firme esta confissão. Quem faz isto permanece firme na fé até o último dia da sua vida. E isso é uma coisa muito prática. Muitos jovens vão para a universidade e ouvem muitas teorias lindas, bem articuladas e maravilhosas, mas que muitas delas desacreditam o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Estou dizendo que nenhuma delas presta, elas servem para alguma coisa sim. No entanto, você tem que ter a mente de Cristo para discernir, isso aqui vai me ajudar na minha fé com o Senhor, mas isso aqui eu tenho que jogar fora. Porque isso aqui não coaduna, não combina com as verdades de Deus. E todas as doutrinas que nós observamos dentro de um curso universitário, esses ensinos, eles têm que ser esmiuçados pela verdade da palavra de Deus. E nós vamos reter o que é bom, e aquilo que fere o evangelho, joga fora. Isso é conservar firme a sua confissão em todo momento que você for, em todo lugar. Falei do exemplo da universidade, mas pode ser no seu trabalho, pode ser na sua vida, no dia a dia. E então volta lá para Hebreus capítulo 10, verso 23, falando da confissão da nossa esperança. Veja, quantas vezes o autor dessa carta diz, guarde firme, conserve esta confiança, esta confissão em Jesus. E no verso 23 diz, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Não vacile, não titubeie, não duvide que essa confiança, essa confissão que você fez por Cristo, ela é a melhor confissão, a melhor atitude, a melhor postura que você tomou na sua vida. Não duvide, mesmo que o mundo inteiro negue o Senhor Jesus, é o que estão fazendo, mesmo que as próprias igrejas evangélicas neguem o evangelho verdadeiro, que é o que estão fazendo, muitas e muitas igrejas estão ensinando um outro evangelho, permaneça firme no que a Bíblia ensina sobre o Senhor Jesus Cristo. Verso 23, o final, pois quem fez a promessa é fiel, ou seja, ele vai completar, ele vai realizar. Que promessa? A promessa da vida eterna, que começou com Abraão, essa promessa, falando de uma descendência, falando de uma terra, falando da bênção que é Jesus a todas as famílias da terra, e ela vai se concretizar no novo céu e nova terra, na nossa vida eterna, quando o Senhor Jesus vier nos buscar. O apóstolo João, lá em 1 João 2,28, também disse, filhinhos, agora, pois, permanecei nele, em Jesus, para que quando ele se manifestar na vinda de Jesus, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Confiança, esta confiança que nós devemos ter no Senhor Jesus Cristo, para que quando ele vier, nós não sejamos envergonhados. Todos nós carregamos aqui o nome de cristãos, de discípulos do Senhor Jesus Cristo. Mas você sabe que você é um discípulo de Jesus se você guarda firme esta confiança nele, a confissão da fé em Jesus. E isso é prioridade na sua vida. Quando ele se manifestar, como diz aqui em João 2,28,
quando ele se manifestar, você não será envergonhado. Pelo contrário, você receberá um lugar no reino de Deus. Volte para Hebreus capítulo 10, verso 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Vocês têm que guardar a confiança, a confissão em Jesus. Mas o que é que está faltando? Perseverança. É o que falta nos crentes hoje. Perseverança em ler a Bíblia todo dia. Perseverança em orar a Deus todo dia. Perseverança na pregação do Evangelho. Perseverança em fazer discípulos para Jesus. Em estarmos juntos aqui adorando a Jesus até o dia em que Ele voltar. Deus queira que isso nunca aconteça, mas é possível. Tamanha perseguição ou incredulidade tome de conta da nossa cidade e do nosso país. E talvez não vejamos tantas cadeiras cheias como hoje à noite. Talvez poucos sejam os que estarão frequentando a igreja quando chegar mais perto dos últimos dias. É muito provável que isso venha a acontecer, mas os crentes permanecerão firmes guardando a sua confissão. Nem que sejam 10, 20, não importa quantos, ficarão firmes até a volta do Senhor Jesus Cristo. Persevere na confiança da palavra de Deus. E a última verdade, último princípio que observamos no nosso texto, é que os da fé, eles perseveram. Os da fé perseveram. Mas aqueles que não são da fé em Jesus, eles retrocedem. Os da fé perseveram, mas há alguns que retrocedem. Quem retrocede? Porque nunca confiou em Jesus. Nunca confessou Jesus. Nunca colocou Jesus como o primeiro lugar da sua vida. Nunca entendeu o espetáculo vergonhoso que foi a cruz do Senhor Jesus Cristo. Olha Hebreus 10, verso 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Veja, aqui ele já faz a transição para a fé. A fé é um elemento fundamental para todo crente ficar firme, e boa parte dessa epístola é dedicada à fé. Se você não nutre, não busca, exercita a fé em Cristo na sua vida, você vai esfriar. E a fé começa ao ler a Bíblia todo dia. Se você não lê a Bíblia, significa que você não crê que a Bíblia é importante. Você está estudando para um concurso, todo dia você estuda. Se você vai fazer um concurso e não estuda, esquisito, né? É sinal de que você não está entendendo o que é um concurso. Porque se você vai fazer um concurso, você todo dia estuda, porque o estudo vai lhe levar a passar, normalmente. Da mesma forma, para você conhecer Jesus e adorar a Deus, todo dia você tem que ler sua Bíblia. É o primeiro elemento de fé. Segundo, é crer no que a Bíblia diz. Porque às vezes é muito claro o que a Bíblia está dizendo para nós, mas nós não fazemos. E aí? Entende? Então você tem que ter fé que o que a Bíblia diz funciona. Jesus veio nos dar vida e vida em abundância. Então, se eu estou longe de Jesus, por qualquer razão, motivo ou circunstância, eu estou buscando sofrimento para mim. Eu estou buscando destruição. Eu estou acreditando que o sistema desse mundo vai me trazer alegria. Ilusão, irmãos. Isso é ilusão. A alegria verdadeira realmente é com o Senhor Jesus Cristo na eternidade. Se não for assim, não funciona. E é o que a palavra do Senhor nos ensina aqui. Veja que ele repete Abacuque 2, verso 4. O justo viverá pela fé. Ele acrescenta o meu justo. Deus dizendo, é o meu justo. O justo aqui, entenda, não é alguém sem pecado. É o crente. O meu crente, aquele que creu no meu filho, Deus dizendo, viverá pela fé. Só persevera quem vive pela fé. Quem crê que a Bíblia é verdadeira, mas não é só crer e dizer, eu creio que a Bíblia é verdadeira. Não é só dizer, é na prática viver o que a Bíblia diz. E então, este que vive pela fé, ele vai perseverar. Olha Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Veja, os crentes, eles não são para a perdição.
Aqueles que vivem pela fé constantemente na sua vida, crendo na palavra de Deus, no projeto de Deus, confessam a Jesus, eles não vão para a perdição. Eles não retrocedem. Essa é uma palavra-chave que começou a ser anunciada no verso 38. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Deus não tem prazer no crente que retrocede, que é até uma incoerência. Como é que um crente retrocede? O certo é que nenhum crente retrocede. E o que é retroceder? É apostasia, é negar Jesus, é deixar Jesus de lado, é não mais crer que Jesus tem as respostas, que a Bíblia tem as respostas, que Jesus nos garante a vida eterna, é colocar coisas mais importantes do que Jesus. Isso é retroceder na fé. Alguns começam muito bem, esses irmãos começaram muito bem, perseguidos, envergonhados, mas firmes em Jesus, alegres mesmo quando seus bens eram roubados, eram confiscados. Eles estavam firmes. Veja, quando você está firme em Jesus, você enfrenta tudo, porque você está preparado. Casa firme na rocha, não é na areia. Mas quando você está longe do Senhor Jesus Cristo, aí vem as dificuldades, vem os problemas. E se você retrocede, você não é da fé. É isso que esse texto está dizendo. Não existe aquele meio crente ou aquele crente mais ou menos. Deus sabe quem é crente. Não estamos aqui para dizer quem é e quem não é. Mas esse versículo deixa muito claro que Deus não tem prazer em quem retrocede na sua confissão, na sua confiança e na sua fé no Senhor Jesus Cristo. Estes que não perseveram, eles retrocederam. Nós que cremos em Jesus, nós não retrocedemos. Nós não somos da perdição. Isso é muito importante, porque essa é a marca da conversão de uma pessoa. Se ela creu no Senhor Jesus, se Jesus transformou a vida dela através do Espírito Santo de Deus, ela vai perseverar até o fim, firme na fé, buscando ao Senhor. Olhe, alguns termos importantes aqui: confiança, perseverança e fé por toda a vida do crente. Nós temos que ter esses elementos para ficarmos firmes. Confiança na nossa confissão em Jesus. Nós temos que perseverar constantemente. E como fazemos isso? Tem que ter fé. E ele está preparando para um grande estudo sobre a fé. Volte aí para Hebreus 10:37. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Esse é o tempo que nós devemos exercer esses elementos: confiança, perseverança e fé, até a volta de Cristo. E ele está perto de vir. Nós temos que perseverar até a volta de Cristo. Ou seja, é até o último dia da vida. O crente não tem folga, não tem descanso. Até o último dia da sua vida, ele está buscando Jesus. Olha Hebreus 10:36. Aqui nós temos alguns elementos escatológicos dos últimos dias sobre a fé cristã. No final do verso 36, alcanceis a promessa. Quando é que vamos alcançar a promessa? Quando Jesus vier. Aí alcançaremos a promessa. Olha Hebreus 10:35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Quando receberemos o galardão da confiança que temos na fé em Jesus? Na eternidade. Quando estivermos com Jesus, quando Ele voltar. E olhe o verso 34. Final do verso 34. Tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Nós já temos esse patrimônio superior e durável. A nossa vida, ela não é para ser planejada, segundo esses versículos, para daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Existe já um planejamento claro da vida do cristão. Ele persevera firme na fé cristã e alegre até o final da sua vida, até a volta de Cristo, até ele ir para a eternidade. Esse é o grande planejamento a longo prazo da nossa vida. E nós temos que nos adequar a esse tipo de planejamento. A igreja é o corpo de Cristo e fazemos parte desse corpo. Então você deve começar a orar pensando assim: como eu sou uma bênção para a vida desse corpo, como eu contribuo
para a fé dos meus irmãos e, obviamente, para o crescimento da minha própria fé. A fé, então, aqui é um elemento fundamental para todo crente que persevera e deve perseverar até a volta do Senhor Jesus Cristo. Muitos são os versículos que tratam sobre a fé. Olha Hebreus 4, verso 2. Hebreus 4, verso 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, o crente só está firme, só é crente quando a palavra é acompanhada pela fé, a palavra de Deus. Olha Hebreus capítulo 6, verso 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. A fé em Deus é fundamental, é básico, é elementar. Todo crente tem que desenvolver fé. Só que o autor da epístola vai tratar, tem um capítulo todo extenso só sobre fé, porque esses irmãos estavam vacilando na fé em Cristo. Olha Hebreus 6, verso 12. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Quem são os que herdam as promessas? Aqueles que têm fé e perseverança, paciência, longanimidade. Veja, e Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos com sincero coração em plena certeza de fé. Como é que nos aproximamos de Deus? Plena certeza de fé. E então, os versículos finais do nosso texto. Hebreus 10, 38. Olha aí na sua Bíblia, Hebreus 10, 38, novamente. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Deus não tem prazer no crente que retrocede, no crente. O que é retroceder? É não viver pela fé. É não estar ligado a Jesus. Retroceder é negar a Jesus. Alguns negam declaradamente e verbalmente, mas outros negam com a sua vida. Como? Se afastando de Cristo, se tornando religiosos, mas sem estar realmente confessando, tendo confiança no Senhor Jesus. Verso 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Ou seja, nós somos da fé. É isso que ele quer dizer. Se nós não somos dos que retrocedem, nós somos da fé. Somos da fé para a conservação da alma, a salvação da nossa alma na eternidade. Os cristãos ficam firmes até a volta do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se dos dias de fidelidade a Deus na sua vida. Lembre-se, mas não lembre-se saudosamente, como se fosse um passado distante. Lembre-se para que você recorde como você tem que ser hoje. Desde o dia da sua conversão, você tem que ser animado, firme, você tem que ser motivado, você tem que estar alegre em Cristo e servir a Jesus como você serviu desde o dia da sua conversão. Se você não faz isso, ajeite sua vida, arrependa-se, mude, dê um jeito, né? E viva como o Senhor Jesus Cristo quer que você viva. Segunda verdade, persevere na confiança da palavra. E por fim, os da fé são os que perseveram, eles não retrocedem. O grande problema da igreja moderna hoje, falta de fé. Não creem mais que a Bíblia é a palavra de Deus que tem todas as respostas. Irmãos, se nós observarmos na Bíblia o que precisamos fazer no nosso casamento e colocarmos para fazer, as coisas funcionam. Se nós colocarmos como vamos criar os nossos filhos, segundo a Bíblia, as coisas funcionam. No trabalho, nos estudos, nos relacionamentos na sociedade, na política, qualquer coisa. Se nós observarmos como a Bíblia ensina e colocarmos na prática do dia a dia, vamos ver a bênção do Senhor nas nossas vidas. Não seremos perfeitos, sim, ainda pecadores, mas certamente vivendo a vida abundante do Senhor Jesus Cristo. Perseveremos até a volta do Senhor Jesus. Sei que muitos de nós aqui têm grandes sofrimentos, grandes insatisfações, extremas dificuldades. Todos nós temos, mas isso não deve nos limitar
na nossa fé em Jesus, na nossa firmeza em Jesus, na nossa alegria pelo Senhor Jesus Cristo. Se você começou a se entristecer, começou a se abater, começou a se afastar de Jesus pelas circunstâncias, pelas perseguições, pelas dificuldades, saiba que isso é um problema. O que é que você tem que fazer então? Ore, passe a amar mais a Deus e aos seus irmãos, congregue, busque ajuda, busque auxílio, e você vai perceber que em breve a sua fé ela ficará mais ativa, mais ligada, mais próxima do Senhor Jesus. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe a vivermos assim. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é maravilhoso, te louvamos, Pai amado, porque o Senhor é todo-poderoso. Obrigado pela tua palavra que nos instrui, nos ajuda, nos dá a força para continuarmos. Senhor Deus, te peço especificamente que o Senhor nos anime na nossa fé. Nos ajude a perseverar dia após dia até a volta do Senhor Jesus Cristo, realizando os simples, mas muitas vezes árduos trabalhos da tua igreja. Capacita, Senhor Deus, cada crente a desenvolver esta maturidade, a estar firme na confissão que fez pelo Senhor Jesus, a ter confiança na tua palavra e, se está desanimado, a lembrar-se dos dias em que foi firme na fé, em que de modo tão corajoso batalhou pelo nome do Senhor. Faz, ó Pai, com que todos nós perseveremos deste modo e a tua igreja possa te apresentar um sacrifício agradável, as nossas próprias vidas para a glória do teu nome, expressas nos cânticos, expressas também nas leituras bíblicas, mas principalmente expressas nas nossas ações, nos testemunhos, durante todos os dias da semana em que estivermos fora do convívio da igreja. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos a tua igreja verdadeira, ativa, fiel e atuante. É o que te pedimos. No nome do Senhor Jesus. Amém.